Então, segundo princípio, é impossível fazer algo para merecer a salvação. Por quê? O padrão de Deus qual que é? O padrão de Deus, vamos supor que você fizesse algo que fosse tão próximo da perfeição, que é igual aquele negócio do DNA lá. Você já viu o DNA? É 99,9999% de estar certo o DNA. Quer dizer, o negócio é fervoroso, é quase a perfeição, né? Aquele teste do DNA, né? Quase a perfeição, porque tem 99,999, tem um monte de 9 de ser verdadeiro. A chance de ser, né? De ser errado aquilo lá é muito pequena. Então aquilo é quase a perfeição. Um exame daquele, né? E quase a perfeição. E Deus recebe quase a perfeição? Não. Deus não recebe nada que seja quase perfeito. Não. Deus só recebe a perfeição. Né? Então, como é que nós vamos dar alguma coisa, fazer alguma coisa para Deus que seja perfeito? Não, você sabe que isso é impossível. Você sabe que não tem jeito. Não. Então, veja bem. Se fosse possível alguém passar a vida inteira, viver 100 anos, lógico que isso é totalmente impossível, mas vamos supor que fosse. Se fosse possível, né? Uma pessoa viver 100 anos, passar a vida inteira, a única coisa que ela fez de errado foi roubar um alfinete. E foi até meio quase que sem querer. E foi a única coisa. Essa pessoa vai ser salva? Não, ela tem que ir para o inferno. Por quê? Ela não é perfeita, Deus só aceita a perfeição. Agora vai ter um ladrão de alfinete no céu, e o céu já não é mais perfeito, prestou atenção? Então Deus só aceita a perfeição. E não tem como, porque nós não somos perfeitos. Nunca vamos fazer nada que seja perfeito. Nós não vamos conseguir ser perfeito um minuto sequer. Então, nós temos que ser salvos pela obra dele e não pela nossa. É a obra de Jesus que nos salvou. Então, eu costumo dizer o seguinte: tem que ver quem foi que te salvou. Se foi Jesus, não tem como você perder a salvação. Agora, se foi salvo por alguma outra pessoa, algum outro ser, aí com certeza você vai perder. Com certeza. Mas se foi Jesus que te salvou, ou se foi por você mesmo, você tem andado muito certinho, e aí você crê que, né, Deus te salvou por causa disso, com certeza você vai perder. Mas se foi Jesus que te salvou, a obra que ele fez na cruz, ela é perfeita. Então, é impossível a gente fazer algo para merecer a salvação. Totalmente impossível. Salmo 58, 3. Desvia-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentira. O que é a sua concepção? A concepção é o momento do ato sexual. Né? É o momento do ato sexual, a criança já está sendo concebida ali. Né? É lógico que não é toda vez, mas quando, né, acontece dar certo lá no ato sexual, é que a criança é o momento da concepção. E no momento da concepção ela já se desvia. Mas espera aí, mas um espermatozoide já consegue pecar? Não é que ele consegue pecar, é que é o seguinte: no momento da concepção o espermatozoide ele já recebeu a semente pecaminosa, ele já vem com a semente pecaminosa, entendeu? Então ele já se desvia, ele já está desviado, né? Porque ele já vem com a semente pecaminosa. O espermatozoide bateu lá, a semente pecaminosa bateu junto, né? Ele já nasce, no momento da concepção, ele já se desencaminha, já nasce desencaminhado, em outras palavras, né? Já nasce pecador, porque o pecado, ele está na natureza, entendeu? Agora, prestou atenção, se uma pessoa, eu vou melhorar isso aí, se uma pessoa conseguisse viver 100 anos e não cometer nenhum pecado, eu não sei, não roubasse nem um alfinete, eu acho que ela tinha que ir para o inferno, porque a natureza dela é pecaminosa, porque ela só não pecou ainda, mas a natureza dela é. Porque uma manga, se ela passar 10 anos sem produzir nenhuma manga, ela deixa de ser manga por causa disso? Não. Então, ainda que a pessoa nunca pecasse, falar, olha, lá no céu
Tem um cara lá no céu que nunca pecou, mas ele é pecador. Então, se ele nunca pecou, mas ele é pecador, ele vai pecar a qualquer hora dessa, lá no céu mesmo. É alguma coisa assim, mais ou menos desse tipo. Não tem jeito, a natureza do homem, lógico, ninguém vai pecar lá no céu, irmãos. Né? No céu não vai existir pecado. É por isso que também que essa pessoa não pode ir para lá. Entendeu? Então o problema ele não está em você pecar. O problema ele está na natureza. Ele tem que mudar essa natureza. Por isso que não adianta lavar o porco e querer que ele viva como uma ovelha. Porque não adianta. O problema está na natureza dele. Ele gosta da lama. Ele tem que mudar de porco para ovelha. Ele tem que morrer e nascer ovelha. O problema está na natureza. Então, não tem jeito. E a única pessoa que não tinha essa natureza, que morreu por nós, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus não nasceu de de um ato sexual. Não foi concebido, melhor dizendo assim, de um ato sexual. Por isso que ele teve que ser concebido pelo Espírito Santo. Porque se ele fosse concebido por um ato sexual, ele teria também recebido a semente pecaminosa de Adão. Né? Então, olha o que diz aqui. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito, segundo a sua vontade, o bel prazer. Beneplácito, na verdade, significa bel prazer. Então, olha aqui, presta atenção. Ele não só nos escolheu para sermos salvos, mas ele nos escolheu para sermos santos. Esse povo que não acredita na salvação, que acha que se você que acredita na perda da salvação, que acha que se você falar que a pessoa não perde salvação, então a pessoa vai ser relaxada, vai ser um crente relaxado, vai se desviar. Mas a Bíblia diz que aquele que ele escolheu para ser salvo, ele também escolheu para andar em santidade. E a Bíblia diz que a obra que ele começou, ele vai continuar, e ele vai sustentar, e ele vai conduzir até o fim. Entendeu? Então, ele chamou para ser, nos escolheu e nos separou para sermos santos. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos predestinou, você já está destinado. Você nasceu, foi concebido, você já tinha o destino certo para você, ser filho de Deus. E quem é filho de Deus não tem como deixar de ser filho. Não. Então, essa alegria que eu tenho é ter a certeza que a salvação eu não perco, que eu vou para a glória, que eu sou filho de Deus. Entendeu? É isso que me dá essa alegria. Essa é a paz que Deus dá. Eu vos dou a minha paz e a paz que eu vos dou, ninguém pode roubar. É essa, é a certeza de você não ir para o inferno. É essa que é a paz. Porque você pode ter todas essas coisas do mundo, você pode conquistar tudo, mas se você não tiver certeza da salvação, como é que você vai ter paz? O único jeito de você ter uma paz plena e completa é tendo a certeza da salvação. Entendeu? E porque eu tenho certeza que eu sou salvo, eu acabo, tendo mais vontade de andar em santidade, porque eu vejo que esse Deus é melhor do que eu imaginava, entendeu? E eu vou querer andar em santidade. E eu sei, por exemplo, que eu não vou pecar gravemente, eu tenho certeza disso, que Deus não vai permitir. Mas como a Bíblia diz que a gente não pode abusar de Deus, então eu sempre oro para Deus, tomando conta, Deus, ó aí, cuida da gente, tenha misericórdia, tal, entendeu? Mas é porque, mas eu tenho certeza que não vai acontecer, porque a Bíblia diz que não vai acontecer isso na minha vida, entendeu? Então, e também porque, um crente, ele não pode se desviar e viver atolado no pecado, mas se ele bobear, abusar de Deus, Deus pode permitir que ele, faça algumas burradinhas ali, para dar puxão de orelha. Como eu disse, o pecado na vida do crente existe, é um acidente, porque nós recebemos a nova natureza, mas a velha natureza continua ali. Então, mas só que a nova natureza, a natureza de Cristo, ela é mais forte que a natureza do inimigo. A luz dissipa as trevas. Então o que acontece? Aquela velha natureza vai estar sempre lutando e vai te dar umas rasteirinhas de vez em quando, você vai pecar acidentalmente, você vai fazer o que você queria fazer e tal, mas na média você vai vencer.
Entendeu? Você não vai viver atolado no pecado. Quem é crente não vai viver, né? Porque Deus nos escolheu para ser salvo e para sermos santos, para andar em santidade. Ele nos escolheu para ser salvo e para ter uma vida transformada. Entendeu? Tipo o seguinte, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí, vamos ler aqui o texto. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Então, nós fomos eleitos para ser salvos e para ser santos e para a obediência. Deus nos elegeu para a obediência. Então é mais ou menos o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus já falou lá. Moiseyev Ruter, eu estou te escolhendo para ser salvo, para andar em santidade, e vou fazer uma transformação na sua vida. Ele chamou lá Carolina. Ele não deve ter falado o nome dela completo, porque é muito comprido. Ele deve ter resumido. Brincadeira, irmãos. Ele deve ter falado Carolina Emília da Conceição Davi Musselin. Olha aqui, ó, eu estou te chamando para ser salvo. Eu te dou a salvação e vou te conduzir para ter uma transformação na sua vida e você viver e mudar de vida. Né? Louvado seja Deus. Então, é isso que Deus faz. Né? Então, olha, existe destino sim, viu? Ele te predestinou. Agora, aqui é o seguinte, esse texto aqui, muitos usam, porque ele realmente, eu concordo até, que ele parece dizer isso mesmo. Né? Não é que parece, mas dá para interpretar assim, né? Eleito segundo a presciência de Deus. Segundo a presciência, tá, então Deus sabia que você ia ser bom, por isso Ele te escolheu. Só que aí é o seguinte, aí é aquele princípio, né, da hermenêutica, né, básico, princípio básico. Um texto que é um pouquinho difícil, você tem que pegar outros textos que falam sobre o mesmo assunto, para chegar a uma conclusão final. E aí é o seguinte, tem dezenas e dezenas, talvez chegue até a 100, ou mais. A Bíblia inteira fala né, que não tem como ter a salvação por mérito. E aí, se a gente for acreditar que isso aqui, Deus já sabia que você ia ser bom e por isso Ele te escolheu, aí a salvação é por mérito. Aí nós vamos ter que jogar fora metade da Bíblia, vamos ter que rasgar metade da Bíblia, porque como é que vai fazer? Para a gente acreditar nisso aqui, que isso aqui está querendo dizer que Ele escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele escolheu aqueles que Ele já sabia que ia ser bom. Aí não dá para a gente acreditar nisso, né? Não dá para a gente acreditar nisso, porque você conhecendo o restante da Bíblia, você vê que não tem como. Agora, se a pessoa for usar só esse texto isolado, esquecer o resto da Bíblia, né, causa uma dúvida mesmo. Mas como eu conheço o resto da Bíblia, eu sei que isso aqui não foi isso aqui que Deus quis dizer. Né? Que a Bíblia é clara em relação a isso, que a salvação não é por mérito, ninguém vai conseguir sua salvação por mérito. Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Quer dizer, aqui, aprove, né? Aprovou, Deus aprovou, Deus desejou, Deus, né, quis isso, né? Chamar antes de ele nascer. Deus nos chamou antes de nascer.